eu gosto muito de ler, de ver e de ouvir notícias, não é? Então, eu estava assistindo um desses muitos noticiários que há aí na hora do almoço. Evite alguns, viu? Tem alguns que dá até enjoo, evite. Cuidado com o que você ouve para não lhe deixar perturbada também. Então, noticiário aí, os irmãos sabem que o Recife é uma cidade, como eu não sou da área, eu não entendo, mas para mim, eu vejo o Recife como uma cidade bem arborizada, não é? Não é, assim, uma Curitiba e tal, mas é uma cidade bem arborizada. O problema é que muitas construções avançaram para muito próximo das árvores, não é? E aí, vez ou outra, nós vemos no noticiário uma árvore tombou, uma árvore caiu. Aí mostrou lá ao vivo, entrou ao vivo lá o repórter, duas árvores com a copa enorme, um tronco enorme, a copa muito, muito espaçosa. As duas árvores, elas simplesmente, deu um vento lá e as duas, elas eram na mesma rua e um pouco próximas. E aí, cada um estava de um lado da rua, né? Aí tombou uma para um lado, a outra para o outro. As duas árvores caíram, não é? Aí essa emissora, que eu não vou dizer qual foi, que estava transmitindo aquele noticiário, eles chamaram uma pessoa da área de botânica para que a pessoa explicasse o que foi que aconteceu para que essas árvores tão frondosas, com as raízes tão grandes, tenham tombado assim. Aí o botânico olhou e disse, as árvores são frondosas e as raízes de fato são bem espaçosas. O problema é que cortaram as raízes dela e de fato, quando o cinegrafista mostrou, você via as raízes cortadas assim. Então ela deixou de ter aquela ligação com a terra, quando o vento bateu, elas tombaram. E aí, irmãos, eu comecei a pensar naquilo, não é? Comecei a meditar naquilo, e um texto da palavra de Deus me veio à mente. Um texto bem singular que Paulo escreve. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, vamos ler até o verso 21. E eu quero fazer uma leitura junto com você. E logo após vamos refletir um pouco, não é? Sobre isso. E vamos ver por que foi que eu comecei a falar sobre raízes aqui, sobre árvore. Vamos ver, talvez haja alguma conexão. Vamos ler. Efésios capítulo 3, a partir do verso 14, está escrito assim: Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé em vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse seja a glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te somos gratos e queremos te clamar. Ensina-nos a tua palavra que foi lida, no nome de Jesus. Amém. Então, queridos, veja esse momento aqui
do capítulo 3 da carta de Paulo aos Efésios, ele traz uma oração de Paulo. Uma oração que Paulo faz pelos irmãos da igreja em Éfeso, cujo pastor era Timóteo, não é? Então Paulo, ele ora por esta igreja, mas também ela relata uma experiência espiritual que Paulo deseja que todo servo, toda serva de Deus experiencie, viva também. Então, nós vamos refletir um pouco nessa palavra e buscar alguns ensinos ricos para nossas vidas. Paulo faz isso, ele ora a Deus, mas ele também traz ensinos. E aí, irmãos, eu falei dessa árvore que tombou lá. Essas árvores foram duas que tombaram lá em Boa Viagem. Mas aí, irmãos, eu tomei conhecimento de outra árvore, não aqui, essa árvore é em outro país, é uma figueira. E eu não sei se os irmãos sabem, a figueira, ela precisa de muita água para que ela possa se desenvolver e vir a dar fruto. Então, eu conheci uma árvore que ela está em um bosque de figueiras, e esse bosque de figueiras fica do outro lado do mundo, no continente africano, lá na África do Sul. É uma figueira, e essa figueira, ela tem alguns aspectos muito interessantes que nos ensinam. Como eu disse, a figueira, ela precisa de muita água para se desenvolver. Uma figueira adulta, ela necessita de, no mínimo, 23 litros de água por dia para que ela se desenvolva. Um ser humano de porte médio, de assim, 1,70 m e uns 80 quilos, necessita de 2,5 litros de água por dia. Por aí você tira a diferença, a proporção, né? Então, uma figueira adulta, ela necessita disso aí, de no mínimo 23 litros de água por dia, para que ela possa se desenvolver, para que ela possa crescer. Só que essa figueira que eu falei, ela existe até hoje, ela tem quase 160 anos de existência. E a figueira, de fato, ela permanece por séculos. E essa figueira, ela tem quase 160 anos de existência. Por que é que eu estou falando disso? Eu falei da árvore, das árvores que tombaram em Boa Viagem, e estou falando dessa figueira. Queridos e queridas, o que é que dá sustentação a uma árvore? As suas raízes, não é? Quando nós semeamos uma semente em algum lugar, seja em um vaso, seja no solo, a primeira coisa que nasce lá são as raízes. Aquela semente morre, ela morre, quando ela morre, as raízes saem, se fixam ali e a árvore começa a nascer. Só que essa figueira aqui, ela tem algo muito interessante. Ela não nasceu no solo, coisa de pássaro, ou de algum animal, algum macaco, talvez, se come frutas, porque esse bosque de figueiras, não apenas essa, ele é um bosque que nasceu em um penhasco rochoso, e assim, é algo impenetrável. Mas essas árvores, elas nasceram ali, só que uma em especial, ela se destacou. Ela, por ter nascido em um solo muito rochoso, ela era também um local muito seco, muito árido. E eu disse que para sobreviver, a figueira precisa de quê? De quanto? 23 litros de água por dia. E como é que essa figueira vai achar essa água se ela nasceu em uma rocha, em meio às pedras? Aí, essa figueira, ela se destacou. Ela começou a se prender à rocha e a descer suas raízes. Descer
descer suas raízes. E aí ela desceu as suas raízes até chegar no solo. Só que quando ela chega no solo, o solo não tem água. E aí ela começa a penetrar, mas o solo era um solo rochoso. Mas ela começa a descer em busca de uma fonte de água, porque sem água ela não poderia sobreviver. Querido, querida, e se eu te disser que sem raízes, eu e você podemos seguir o exemplo daquelas duas árvores em Boa Viagem, e podemos tombar, e podemos cair? Você acredita? Assim como as raízes, elas sustentam, dão sustentação ao tronco da árvore, são as raízes em Deus, alimentadas por Cristo, que nos manterão firmes nos caminhos do Senhor, independentemente das circunstâncias.